Paz do Senhor, irmãos, estamos no nosso 12º dia de jejum e eu queria encorajar você a não desistir, não parar. Se de repente parou no meio do caminho, volta de novo, começa de novo, porque eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida. Eu queria hoje compartilhar com você e queria deixar um texto para sua meditação e está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3. Paulo está falando com a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, o povo, ele começa a dizer que eles são servos daqueles que pregaram a palavra para eles. E Paulo, então, ele diz, olha, uns falam que são servos de Paulo, outros falam que são servos de Apolo, mas Paulo e Apolo são apenas aqueles que plantaram e que regaram. E quem deu o crescimento foi Deus. E Paulo, ele diz, olha, de nada adianta, né, você plantar e você regar, se o Senhor não der o crescimento. Ele diz assim, esse é o propósito nosso. Ele fala, o propósito de um vai ser abrir o buraco para a plantação. O propósito do outro vai ser jogar sementinha. O propósito do outro vai ser fechar aquele buraco. O propósito do outro vai ser bater na terra. O propósito do outro vai ser regar. O propósito do outro vai ser adubar. Mas de nada adianta esse trabalho se Deus não der o crescimento. E aí Paulo ele diz, olha, e realizando esse propósito que Deus colocou para a sua vida, seja ele qual for, seja ele o mais pequenininho ou o maior que seja, você será recompensado por realizar esse propósito. Nós temos um propósito. Eu queria lembrar você a respeito do tema desse nosso jejum, né, que é descobrindo, que é entendendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E como que nós entendemos qual é esse propósito, né? Mais para frente, Paulo, no versículo 16, ele diz assim, olha, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que lindo isso, não? Meu filho, quando as pessoas olham para o meu filho, eu tenho um filho de quase 2 anos, e quando as pessoas olham para o meu filho, elas dizem, olha, ele é a cara do pai, ele é a cara da mãe, falam mais a cara da mãe do que do pai, mas eles olham para o meu filho e dizem, olha, ele parece com o pai, ele parece com a mãe. E não só isso, quando ele age de alguma forma, ele se comporta de alguma forma, as pessoas dizem, olha, fez igualzinho o pai agora, se comportou igualzinho a mãe. Por quê? Porque ele foi gerado de nós. Ele tem um pedacinho de nós, né? Ele tem o nosso sangue, ele tem o nosso, né, nosso pedacinho nele. E lá no livro de Gênesis, Deus ele fala assim, olha, eu vou criar um homem à minha imagem e à minha semelhança. Então, imagina que quando o Pai ele olha para nós, ele fala assim, olha, aquele narizinho é do Pai, aquela boquinha é do Pai, aquele olhinho é do Pai, aquela orelhinha é do Pai, por mais que dentro das nossas diferentes características físicas, Deus ainda olha para nós e fala, olha, é a cara do Pai. Só que se eu deixar o meu filho com outra pessoa e ele viver com outra pessoa longe do pai e da mãe, quando eu o reencontrar, ele vai continuar tendo a mesma, né, aparência, ele vai continuar aparecendo comigo e com a mãe, mas o comportamento dele, o agir dele vai ser diferente, pode ser outro comportamento. E o que Paulo está dizendo é que quando nós permitimos que Deus habite em nossa vida, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos rendemos a Ele, reconhecemos Jesus como Salvador, o Espírito dele habita em nós e nós somos parecidos com Ele. O nosso andar é como o do Pai, o nosso falar é como o do Pai, o nosso agir é como o do Pai. E não só isso, mas aquilo que nós fazemos é parecido com o Pai. Olha o que Jesus fala. Jesus ele fala assim, olha, aquele que crer em mim fará as coisas que eu faço.
E ele fala, olha, e mais, fará mais ainda do que eu faço. Por que isso, irmão? Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós, o próprio Deus habita na nossa vida. E quando ele habita em nós, ele olha para nós e fala assim: olha, ele está andando como pai. Olha, ele está falando como pai. As pessoas ao nosso redor vão falar: ele está falando diferente, ele está se comportando diferente, ele está agindo diferente. Por quê? Porque nós estamos fazendo como pai. E não só isso, mas a palavra diz que o Espírito de Deus, ele nos traz poder. E quando nós estivermos na presença de Deus, abrindo lugar para o Espírito Santo atuar na nossa vida, para o Espírito do próprio Deus atuar na nossa vida, que é o que nós fazemos durante o jejum. Nós matamos a nossa carne para que o Espírito ele tenha prioridade, ele tenha espaço na nossa vida. E quando nós fazemos isso, o Espírito nos dá poder. E as pessoas vão dizer: olha, ele está fazendo como o Pai, assim como falavam para Jesus. Jesus ele encontra com um homem chamado Nicodemos, e esse homem ele fala assim: olha, é, mestre, não tem como dizer que você não é filho de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for enviado pelo Pai. Ninguém pode dizer que você não foi enviado pelo Pai, porque ninguém pode fazer isso se não for por Deus. As pessoas vão olhar para você, meu irmão, e vão falar: olha, ele está expulsando demônios, por quê? Porque ele é como Pai. Ele está fazendo milagres, por quê? Porque ele é como o Pai, não ele, mas o Pai que habita nele, usa a vida dele para fazer essas coisas. Meu irmão, tome posse dessa palavra. Existe um propósito para a sua vida. E nós descobriremos, nós entenderemos, a partir do momento que nós permitimos que o Pai, ele habite em nós e que o Pai haja através de nós. Que Deus abençoe o seu dia. Continue nessa força, Senhor Deus e Pai. Graças nós te damos, Senhor. Abrimos os nossos corações, abrimos a nossa vida, Senhor, para o Senhor trabalhar, para a tua vontade, para o teu querer. Usa as nossas vidas, Senhor, como um plantador, como um regador, como aquele que vai abrir, Senhor, ó Deus, o buraco para a semente, como aquele que vai jogar a semente. Usa as nossas vidas, Pai, mas em nome de Jesus, traga um crescimento, Senhor. Traga um crescimento espiritual no meio da tua igreja. Traga um crescimento, Senhor, em quantidade, em qualidade, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos e te glorificamos, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.